Na verdade, nós temos milhares de imagens sobre o 8 de janeiro. É absolutamente falsa a ideia de que há falta de imagens, porque nós temos câmeras da esplanada inteira, no Senado, na Câmara, no Palácio Planalto, aqui também, no Supremo. E há uma tentativa de fazer um único debate, o debate sobre a Força Nacional, dizendo que a Força Nacional não atuou. É mentira, a Força Nacional atuou. Agora atuou nos termos da lei. A lei, interpretada pelo Supremo por 8-1, 8 votos do Supremo, entendeu, e o meu antecessor na pasta agia assim, de que só poderia enviar efetivamente a força quando houvesse a anuência do governador, porque o Supremo decidiu assim. O Supremo mandou tirar a Força Nacional da Bahia, no caso. E essa anuência sempre é solicitada e os estados, já houve casos de estados que negaram e nós não enviamos. A portaria, portanto, que eu edito é meramente autorizativa. Quando você vê a portaria, ela não diz faça, ela diz autorizo a atuação da Força Nacional, tem o artigo 2º, que diz, olha, os detalhes operacionais serão debatidos com a instância própria, competente. E isso foi feito. Nós editamos a portaria, solicitamos, enviamos na mesma noite do dia 7 de janeiro, ofício ao governador. O governador nos respondeu às 17 horas e alguma coisa, não sei exatamente o horário, mas algo em torno de 17h30, dizendo que concordava. Ora, naquele momento já havia ocorrido a intervenção. Quando o presidente da República me informou que faria a intervenção, e o decreto foi redigido aqui, por mim, e enviado a ele, recebido dele, é claro que houve as condições, porque já não era necessária a anuência, uma vez que a segurança estava sob comando federal. Então, isso é o fato concreto. Há uma inquietação nesses setores bolsonaristas, extremistas, porque, na verdade, eles, desde o dia 9 de janeiro, falam em infiltrados e omissões. Decorridos esses meses todos, não apareceu nenhum infiltrado e a tese de omissão no que se refere à Força Nacional se choca contra a normatividade. E alguém pode dizer que eu já ouvi de um jornalista dizendo assim, mas isto é uma filigrana jurídica. Não, não é filigrana jurídica por um detalhe. Se vocês lembrarem das denúncias da Procuradoria-Geral da República contra policiais do Distrito Federal, há mensagens transcritas na denúncia do Ministério Público, mostrando que a PM do DF era contra a presença da Força Nacional. Isso está escrito lá. E provavelmente esta foi a razão pela qual a anuência não foi dada imediatamente, porque a PM, que é a competente, tanto que está agora, a esplanada está fechada. Quem está fechando a esplanada? É a Força Nacional? É o Exército? Não, é a PM do DF, porque é ela que tem competência constitucional e legal para isso. Então, como a Força Nacional não tinha a anuência, ela entrou, efetivamente atuou desde lá da Praça dos Três Poderes, subindo com esses vândalos, enfim, como queiram chamar, essa caterva que estava aqui praticando crimes. As imagens disto, o que havia no inquérito da Polícia Federal, foram encaminhadas. Foram as imagens recolhidas aqui pela Polícia Federal. Não foi o Ministério da Justiça que entregou. Um delegado ou um perito, não sei, alguém veio e recolheu imagens. Essas imagens, que constam de um inquérito, foram remetidas à CPI. A CPI examina as imagens e nos diz de lá, essas imagens não estão completas. O que nesse momento o secretário executivo Capelli está fazendo? Buscando todas as fontes possíveis, celulares, outras câmeras, enfim, para tentar ter mais imagens. Embora, frise, são absolutamente irrelevantes para a investigação. As imagens que aparecer, eventualmente, serão enviadas, porque nós não temos nada a esconder. Nada, rigorosamente nada, tanto que
Essa história que eu estou contando aqui é pelo menos a 10ª vez que eu conto. Só na Câmara e no Senado eu contei 6 vezes, exatamente deste modo. Então é um tema realmente que visa apenas distorcer os fatos e nós não temos nenhuma preocupação em relação a isto. Lembro finalmente que cogitemos por hipótese. Eu chegue aqui às 3h30 da tarde e diga à Força Nacional, vá lá e assuma o comando. Eu tinha amparo legal para fazer isso? Não. Eu só teria amparo legal ou com a concordância expressa, formal do governador, ou com a intervenção federal, que foi o que aconteceu. E aí a intervenção federal propiciou que a Força Nacional entrasse, e a operação foi feita no dia 8, e tem foto lá, pela PM do DF e pela Força Nacional. Portanto, é mentira que a Força Nacional não atuou no dia 8 de janeiro. Em conclusão, às vezes perguntam, mas a Força Nacional estava parada no Ministério da Justiça. A Força Nacional ela não estava parada no Ministério da Justiça. A Força Nacional estava cumprindo o que foi acordado no dia 7 de janeiro na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Este fato, inclusive, foi expressamente declarado pelo delegado Fernando, que era o secretário de Segurança Pública no dia 8 de janeiro. Ou seja, vocês podem ir ao depoimento do delegado Fernando. Quando o doutor Andrei se dirige, o doutor Andrei, diretor-geral da Polícia Federal, se dirige à Secretaria de Segurança Pública no dia 7, a primeira reunião foi dia 6, foi fechado o protocolo. No dia 7, o doutor Andrei pede uma nova reunião. Essa reunião acontece por volta do meio-dia do dia 7. E o doutor Andrei diz, olha, temos a Força Nacional. O que foi pactuado lá? Qual a anuência que nós recebemos? Para a Força Nacional fazer a proteção do Ministério da Justiça e da sede da Polícia Federal. Portanto, a Força Nacional estava aqui, não era parada, ela estava cumprindo o que foi pactuado no dia 7, ao meio-dia, na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. E quando que isto muda? Muda na hora que há intervenção federal, e aí nós estávamos no comando, aí não precisava de anuência. Esses são os fatos. Esta é a verdade. O resto é pura fantasia. Eu fico chocado de ver pessoas que dizem que são juristas, dizendo assim, como um senador lá, dizendo, no meu tempo não tinha anuência. Sim, claro, porque a decisão do Supremo é de setembro de 2020. E este senhor não estava mais no Ministério da Justiça, tinha sido demitido pelo Bolsonaro. Mas quando Anderson Torres assume, que é o meu antecessor, há dezenas de ofícios do Anderson Torres, meu antecessor, cumprindo a decisão do Supremo. E mais, houve um requerimento de informações do deputado Ivan Valente, que todos conhecem. E o deputado Ivan Valente pergunta ao meu antecessor, ministro, a Força Nacional vai continuar a atuar sem anuência? Resposta do meu antecessor, não, porque o Supremo decidiu que a anuência é imprescindível. Isso foi decidido em 2020. E é isso que nós estamos fazendo aqui no Ministério, praticamente todas as semanas. Eu ligo para os governadores, vai ofício da Senasp, e foi o que aconteceu na noite do dia 7 de janeiro. Vocês perdoem o alongamento, porque como eu tenho 8 de janeiro todo na cabeça, todo, é paradoxal, para dizer o mínimo, e gera indignação, que durante 2 horas eu praticamente sozinho lidei com a crise e de repente eu que sou o omisso. Claro que isso gera perplexidade, riso e indignação. E outros dizem assim, a Força Nacional tinha que ter saído da frente do Ministério da Justiça. Ora, o que aconteceria 5 minutos depois? O Ministério da Justiça ia ser invadido. E eu teria que sair daqui.
e a vice-governadora do Distrito Federal teria que sair daqui. Então, tudo que nós fizemos foi para assumir o comando. E naquele momento, assumir o comando era fazer a intervenção federal. Assim foram os fatos. Esta é a verdade que eu faço questão de registrar aqui para vocês e para a história. Pergunta agora, Paula Ferreira, do jornal Estadão. Ministro, em relação a essas imagens, né, que não existem mais, foi, de certa forma, uma imperícia do Ministério não garantir que essas imagens não fossem apagadas, né, para ter o bloco total de imagens? E se o senhor acha que isso pode implicar negativamente o governo na CPI, o fato desse bloco de imagens não existir mais? Não há dever legal, tanto é que o mesmo problema aconteceu no Senado. O mesmo problema que aconteceu aqui, que é um problema contratual. E isso acontece nas empresas privadas também. E eu não sabia disso, que eu não sou gestor de contrato. Lembre que eu sou ministro da Justiça. Ora, alguém da área técnica, como a Polícia Federal veio aqui e recolheu imagens, eu não sabia, e só soube agora, que imagens a Polícia Federal recolheu. Por quê? Porque estava em um inquérito que tramita em segredo de justiça. Inquérito esse que eu não conheço. Então, quando a Polícia Federal entrega as imagens, é que vem a notícia que não estavam todas as câmeras. Mas era impossível saber disso. E creio que essa foi a razão pela qual o contrato foi cumprido. Pelo contrato, a empresa não é obrigada a conservar por anos. Ela tem um período, sei lá, 30 dias, não sei o que é. Tanto é que a mesma coisa aconteceu no Senado. Há registro, inclusive, na CPI sobre isso. O que for possível recuperar, e repito, o secretário executivo, Ricardo Capelli, está pelo menos uma semana, 10 dias, tentando ver se há alguma forma de recuperar o máximo possível, para complementar aquilo que foi entregue. Agora, essas imagens vão mudar a realidade dos fatos? Não, não vai aparecer um disco voador, não vão aparecer infiltrados e não vai aparecer a prova desse terraplanismo que eles inventaram. Inventaram para quê? Para ocultar a responsabilidade dos criminosos. Esses que ficam falando de omissão, etc., são os amigos dos terroristas. Esta é a verdade.